Em um dos capítulos mais sombrios da história recente, a queda de Saddam Hussein se ergue como o símbolo da justiça enfrentando a tirania. De arqueólogo democratizado a líder implacável, seu regime cultivou medo, perseguição e guerras devastadoras. Mas como o homem que se apresentou como o novo Nasser, acabou diante de um tribunal internacional, e por que sua execução dividiu opiniões no Oriente Médio e além. Fique até o final, porque você vai conhecer cada reviravolta do julgamento que expôs crimes de Estado e descobrir como um dos maiores ditadores que o mundo já viu recebeu sua sentença final. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda, chegaremos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Infância e ascensão ao poder. Os primeiros anos de Saddam Hussein e sua jornada política até se tornar presidente do Iraque. Saddam Hussein, nascido em 1937 em Al-Aujah, uma pequena vila no norte do Iraque, teve uma infância turbulenta e marcada por tragédias. Seu pai morreu antes de seu nascimento e sua mãe lutou para criá-lo, casando-se posteriormente com outro homem. Hussein cresceu em um ambiente de extrema pobreza e violência, experiências que moldaram sua personalidade e visão de mundo. Ele entrou para o mundo da política aos 20 anos, quando se juntou ao Partido Ba'ath, um partido político pan-arabista e socialista. Sua ascensão no partido foi rápida, destacando-se por sua inteligência, habilidade política e crueldade na eliminação de opositores. Em 1968, o Partido Ba'ath assumiu o controle do Iraque em um golpe de Estado e Saddam Hussein emergiu como uma figura proeminente no novo governo. Em 1979, após uma série de intrigas políticas e assassinatos, Saddam tornou-se presidente do Iraque, consolidando seu poder através de repressão brutal e propaganda. Durante seu regime, Saddam implementou políticas autoritárias, reprimiu qualquer forma de oposição e cometeu inúmeros abusos dos direitos humanos. Sua liderança foi marcada por conflitos internos e externos, incluindo a devastadora guerra com o Irã na década de 1980 e a invasão do Kuwait em 1990, que levou à Guerra do Golfo. A ascensão de Saddam Hussein ao poder foi um caminho sangrento e cheio de controvérsias, marcado por violência, opressão e um culto à personalidade sem precedentes. Sua trajetória revela não apenas as complexidades da política no Oriente Médio, mas também a capacidade humana de infligir sofrimento em busca de poder e controle. Regime de Saddam: o controle autoritário, a repressão e os abusos dos direitos humanos durante seu governo. O regime de Saddam Hussein no Iraque foi caracterizado por um controle autoritário implacável, repressão brutal e graves abusos dos direitos humanos que lançaram uma sombra de terror sobre o país durante décadas. Saddam governou com mão de ferro, estabelecendo um culto à personalidade em torno de si e suprimindo qualquer forma de oposição política. Ele criou um aparato de segurança onipresente, como o infame serviço de inteligência Mukhabarat, que espionava e silenciava dissidentes, levando muitos opositores a desaparecerem ou serem executados. A população iraquiana vivia com medo constante da brutalidade do regime. A tortura e o encarceramento de opositores políticos eram comuns, com relatos de prisões arbitrárias, execuções sumárias e desaparecimentos forçados. Campos de concentração, como o notório Campo Bucca, eram usados para deter e punir aqueles considerados uma ameaça ao governo. Além da repressão interna, Saddam Hussein também conduziu campanhas militares brutais contra minorias étnicas, como os curdos no norte do Iraque e os xiitas no sul, resultando em massacres em larga escala e o uso de armas químicas contra civis indefesos. Os abusos dos direitos humanos sob o regime de Saddam Hussein foram tão generalizados e sistemáticos que foram classificados como crimes contra a humanidade. A crueldade e a violência empregadas para manter o controle político deixaram cicatrizes profundas na sociedade iraquiana, que ainda se recupera dos traumas desse período sombrio de sua história. O legado de opressão e violência deixado por Saddam Hussein continua a assombrar o Iraque até os dias atuais, servindo como um lembrete sombrio dos horrores infligidos por um regime autoritário desprovido de escrúpulos. Guerra do Golfo. O conflito com os Estados Unidos e a coalizão internacional que levou à primeira queda de Saddam Hussein. A Guerra do Golfo
também conhecida como a Primeira Guerra do Golfo, foi um conflito armado que aconteceu entre agosto de 1990 e fevereiro de 1991, envolvendo o Iraque e uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos em resposta à invasão do Kuwait por Saddam Hussein. A guerra teve suas raízes na invasão surpresa do Kuwait pelo Iraque em 2 de agosto de 1990, quando as forças armadas iraquianas, sob o comando de Saddam Hussein, ocuparam o país vizinho, alegando razões territoriais e econômicas. A comunidade internacional condenou rapidamente a invasão e exigiu a retirada imediata das forças iraquianas do Kuwait. Diante da recusa de Saddam Hussein em se retirar do Kuwait, uma coalizão de nações liderada pelos Estados Unidos, com participação de países como o Reino Unido, França, Arábia Saudita e outros aliados árabes, lançou a Operação Tempestade no Deserto, em janeiro de 1991. A operação visava expulsar as forças iraquianas do Kuwait por meio de uma campanha militar aérea massiva, seguida por uma invasão terrestre. A Guerra do Golfo foi marcada por intensos bombardeios aéreos contra alvos militares e infraestrutura no Iraque, bem como no Kuwait ocupado. As forças da coalizão conseguiram rapidamente obter superioridade aérea e terrestre, forçando as tropas iraquianas a recuar e, eventualmente, aceitar um cessar-fogo em 28 de fevereiro de 1991. Os custos humanos e materiais da Guerra do Golfo foram significativos. Centenas de milhares de pessoas foram mortas ou feridas, e vastas áreas do Kuwait e do Iraque foram devastadas pelos combates e pelos bombardeios. A guerra teve um impacto duradouro na região do Golfo Pérsico e nas relações internacionais, solidificando os Estados Unidos como uma potência militar dominante no Oriente Médio. A Guerra do Golfo estabeleceu um precedente para futuras intervenções militares internacionais e marcou o início de décadas de instabilidade e conflitos na região, moldando as dinâmicas políticas e geopolíticas do Oriente Médio até os dias atuais. Durante a Guerra do Golfo, os Estados Unidos entraram em confronto direto com Saddam Hussein em resposta à invasão do Kuwait pelo Iraque em agosto de 1990. A invasão surpresa do Kuwait por Saddam Hussein provocou uma forte reação internacional, com os Estados Unidos liderando uma coalizão de países para expulsar as forças iraquianas do Kuwait. A Operação Tempestade no Deserto foi lançada em janeiro de 1991, marcando o início da ofensiva liderada pelos Estados Unidos para libertar o Kuwait. A coalizão internacional realizou intensos bombardeios aéreos e terrestres contra as forças iraquianas, visando enfraquecer a resistência e forçar a retirada do Iraque. Os Estados Unidos desempenharam um papel crucial na coordenação militar e estratégica da campanha, contribuindo com uma significativa presença militar para a coalizão. As forças americanas, juntamente com seus aliados, conseguiram obter superioridade aérea e terrestre sobre as forças iraquianas, levando à libertação do Kuwait e forçando o Iraque a aceitar um cessar-fogo em fevereiro de 1991. O que você está achando do vídeo? Você gosta desse tipo de conteúdo? Então comente. Quero mais histórias. Assim você nos indica que as produções estão agradando e nos motiva a continuar trazendo mais fatos que marcaram a história. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para ser notificado assim que as próximas postagens forem ao ar e também deixe o seu gostei para receber recomendações de conteúdos semelhantes. Seguiu todas as dicas? Então vamos voltar porque vamos falar sobre a captura de Hussein. Captura e julgamento. Os eventos que levaram à captura de Saddam Hussein e seu subsequente julgamento. A captura e o julgamento de Saddam Hussein foram eventos marcantes que se desenrolaram após a queda de seu regime durante a invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003. A captura de Saddam Hussein aconteceu em 13 de dezembro de 2003, na cidade de Tikrit, seu local de nascimento, após meses de intensa busca pelas forças americanas e iraquianas. Ele foi encontrado escondido em um buraco subterrâneo e foi capturado sem oferecer resistência. A captura de Saddam foi um golpe significativo para os remanescentes leais ao regime deposto e representou um marco importante para as forças da coalizão. Após sua captura, Saddam Hussein foi detido pelas forças americanas e enfrentou um julgamento perante um tribunal iraquiano. O julgamento de Saddam começou em outubro de 2005,
e foi marcado por momentos de tensão e drama. Ele foi acusado de crimes contra a humanidade, incluindo o massacre de milhares de curdos em Halabja, em 1988, e a repressão brutal de xiitas no sul do Iraque. O julgamento de Saddam Hussein foi um processo complexo, que levou mais de um ano para ser concluído. Em 5 de novembro de 2006, Saddam foi condenado à morte por enforcamento pelo tribunal iraquiano, sendo considerado culpado pelos crimes pelos quais foi acusado. Sua execução foi realizada em 30 de dezembro de 2006, em um evento que gerou controvérsias e reações mistas dentro e fora do Iraque. A captura e o julgamento de Saddam Hussein representaram um marco na história do Iraque pós-regime, simbolizando o fim de uma era de opressão e violência. No entanto, o legado de Saddam e as circunstâncias de sua captura e julgamento continuam a gerar debates e reflexões sobre justiça, vingança e os desafios enfrentados por uma nação em transição após décadas de regime autoritário. Veredito e execução. A condenação de Saddam Hussein por crimes contra a humanidade e sua execução em 2006. O veredito e a subsequente execução de Saddam Hussein marcaram o desfecho de um dos julgamentos mais notórios da história recente. Após um longo e controverso processo judicial, Saddam foi considerado culpado e condenado à morte por enforcamento por crimes contra a humanidade. Em 5 de novembro de 2006, o tribunal iraquiano emitiu o veredito condenatório contra Saddam Hussein, culpando-o por sua responsabilidade em massacres e atrocidades cometidas durante seu regime. O ex-ditador iraquiano foi considerado culpado pelas mortes de 148 xiitas na cidade de Dujail em 1982, em retaliação a uma tentativa de assassinato contra ele. A sentença de morte por enforcamento foi imposta a Saddam, levantando debates sobre a legitimidade e imparcialidade do julgamento, especialmente devido à tensão sectária no Iraque na época. Apesar das controvérsias, o veredito foi executado e Saddam Hussein foi enforcado em 30 de dezembro de 2006, em uma instalação militar nos arredores de Bagdá. A execução de Saddam foi um momento carregado de simbolismo e controvérsia. Enquanto alguns iraquianos comemoraram a punição do ex-ditador, outros expressaram preocupações sobre a justiça seletiva e a possibilidade de aumentar as tensões sectárias no país. A morte de Saddam Hussein marcou o fim de uma era de opressão e autoritarismo no Iraque, mas também deixou um legado complexo e divisivo. Legado e repercussões. O impacto da morte de Saddam Hussein no Iraque e no cenário geopolítico do Oriente Médio. O legado de Saddam Hussein é complexo e profundamente controverso, deixando um impacto duradouro no Iraque e na região do Oriente Médio. Durante seu regime, que durou quase 3 décadas, Saddam governou com mão de ferro, estabelecendo um culto à personalidade em torno de si e empregando métodos brutais para manter o controle político. Uma das principais características do legado de Saddam Hussein é a repressão sistemática e brutal de dissidentes políticos e grupos étnicos no Iraque. O regime de Saddam era conhecido por sua violência implacável contra opositores, resultando em milhares de mortes, desaparecimentos forçados e a instauração de um clima de medo e terror na sociedade iraquiana. Além disso, Saddam Hussein conduziu campanhas militares brutais contra minorias étnicas, como os curdos no norte do Iraque e os xiitas no sul, resultando em massacres em larga escala e no uso de armas químicas contra civis. O legado dessas atrocidades deixou cicatrizes profundas na sociedade iraquiana, contribuindo para divisões étnicas e sectárias que persistem até os dias atuais. A invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003 e a subsequente queda do regime de Saddam Hussein marcaram o fim de sua tirania, mas também deram início a um período de instabilidade e violência no Iraque. A ocupação pós-invasão e as lutas sectárias que se seguiram lançaram o país em um ciclo de violência e caos que perdurou por anos. O legado de Saddam Hussein continua a reverberar no Iraque e na região, servindo como um lembrete sombrio dos horrores do regime autoritário e das consequências devastadoras da opressão política e da violência estatal. A memória de Saddam continua a ser contestada no Iraque, com alguns o considerando um herói nacional e outros o vendo como um ditador tirânico responsável por décadas de sofrimento e injustiça. Memórias e testemunhos.
entrevistas com pessoas que viveram sob o regime de Saddam Hussein e testemunharam seu fim. Memórias pessoais de sobreviventes de atrocidades cometidas pelo regime de Saddam incluem relatos de prisões arbitrárias, tortura, execuções sumárias e desaparecimentos forçados. Muitos iraquianos carregam as cicatrizes físicas e emocionais dessas experiências traumáticas, lembrando-se do medo constante e da brutalidade impiedosa do regime. Os testemunhos de sobreviventes e familiares das vítimas oferecem um vislumbre das violações generalizadas dos direitos humanos que aconteceram sob o governo de Saddam Hussein. Relatos de massacres de curdos em Halabja, a repressão brutal dos xiitas no sul do Iraque e a perseguição de opositores políticos são testemunhos poderosos da crueldade e da injustiça infligidas pelo regime. Além disso, as memórias e testemunhos de iraquianos que viveram sob o jugo de Saddam Hussein destacam a atmosfera de medo e opressão que permeia a sociedade iraquiana. Muitos compartilham histórias de resistência silenciosa, solidariedade e esperança em meio à adversidade, demonstrando a resiliência e a coragem do povo iraquiano diante da adversidade. Reflexões atuais. Como a era de Saddam Hussein continua a moldar o Iraque e a política internacional nos dias de hoje. A era de Saddam Hussein deixou uma marca indelével no Iraque e na política internacional, cujos efeitos são sentidos até os dias atuais. A queda do regime de Saddam em 2003, após a invasão liderada pelos Yekbarussevo, desencadeou uma série de eventos que continuam a moldar a política e a sociedade iraquianas. Internamente, o legado de Saddam persiste na forma de divisões étnicas e sectárias profundas que ele explorou e exacerbou durante seu governo. As tensões entre sunitas, xiitas e curdos, que foram manipuladas pelo regime para manter o controle, ainda impactam a estabilidade política do país. A luta pelo poder e a fragmentação política no Iraque são, em parte, reflexos das divisões enraizadas durante a era de Saddam. Além disso, a brutalidade e a repressão do regime de Saddam deixaram cicatrizes emocionais e psicológicas na sociedade iraquiana, moldando a forma como os iraquianos veem o governo, a autoridade e a justiça. O trauma do passado continua a afetar a confiança nas instituições políticas e na capacidade do Estado de garantir segurança e prosperidade para todos os cidadãos. Na esfera internacional, a derrubada de Saddam Hussein e as circunstâncias que levaram à guerra no Iraque tiveram consequências de longo alcance. A intervenção no Iraque e a subsequente ocupação estrangeira redefiniram a dinâmica geopolítica do Oriente Médio, ampliaram fissuras entre potências globais e regionais e influenciaram a percepção da legitimidade das intervenções militares preventivas. A herança de Saddam Hussein também se reflete nas discussões sobre a responsabilidade do mundo em intervir em crises humanitárias e na necessidade de equilibrar a soberania nacional com a proteção dos direitos humanos. As lições tiradas da era de Saddam continuam a informar debates sobre a governança, a segurança e a diplomacia internacional. Assim, a era de Saddam Hussein continua a exercer um impacto profundo e multifacetado no Iraque e na política internacional, servindo como um lembrete dos desafios persistentes enfrentados por sociedades assoladas por regimes autoritários e da complexidade das intervenções externas em busca de mudança e estabilidade. Neste vídeo, exploramos os impactos profundos desse capítulo sombrio, que moldou não apenas o Iraque, mas também a política internacional. As memórias e testemunhos da era de Saddam Hussein continuam a inspirar debates sobre direitos humanos, soberania nacional e a busca por um mundo mais justo. Ao refletirmos sobre o julgamento e execução de Saddam Hussein, somos lembrados da importância de aprender com o passado, honrar as vítimas e trabalhar para construir um futuro onde a justiça e a paz prevaleçam. Não se esqueça de deixar seus comentários e compartilhar suas próprias reflexões sobre esse tema impactante. Inscreva-se no canal para mais conteúdos históricos e análises profundas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.